Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Miller e eu sou professor de Relações Internacionais e Geopolítica. E no vídeo de hoje eu quero trazer um dos assuntos mais interessantes a respeito do desenvolvimento econômico da América Latina e bem como este desenvolvimento econômico da América Latina foi utilizado pelo comunismo, principalmente pela União Soviética, para conseguir o desenvolvimento de todo o seu aparato industrial, juntamente com a China de Mao Tse-tung e de Deng Xiaoping. O que nós precisamos entender neste primeiro momento do vídeo é o seguinte: lá na década de 30, os países da América Latina, eles estavam apresentando um problema muito grave de suas exportações, porque afinal de contas, nós tivemos uma crise gigantesca do capitalismo, aquela famosa crise da Bolsa de Nova York de 1929, que basicamente acabou com todo o potencial econômico dos países da América do Sul. Por quê? Porque os países da América do Sul, tradicionalmente e historicamente, eles eram países muito produtores de produtos de exportação primário, como, por exemplo, a soja, o trigo, carnes. Basicamente, os países da América do Sul, eles eram e ainda são conhecidos com essa grande possibilidade, com esse grande potencial. Veja, por exemplo, o Brasil hoje. Muitas pessoas falam que o agro é a salvação econômica do Brasil. E a gente percebe que durante boa parte do período da história, principalmente do século XIX e do século XX, países interessantes como, por exemplo, a Argentina, com essa plataforma de inserção na economia, na inserção da economia internacional, eles conseguiram atingir um grande nível de desenvolvimento econômico. Para quem não sabe, a Argentina, no final do século XIX e início do século XX, era a sétima maior economia do mundo. Pensem, sétima economia do mundo. E além disso, a cidade de Buenos Aires, por conta da sua pujança econômica, do seu grande desenvolvimento social, foi a primeira cidade da América Latina a ter um metrô. Veja que interessante, enquanto a cidade de São Paulo, que hoje é a maior cidade da América Latina, a cidade mais desenvolvida e uma das principais cidades do mundo, só veio a ter metrô depois da década de 60. Então, quase que meio século de diferença entre o metrô de Buenos Aires e o metrô de São Paulo. E a América Latina, ela ficou conhecida dessa forma, como grande exportador, grande celeiro do mundo. E a crise de 1929, ela impacta tudo isso. Dentro deste contexto, começou a surgir algumas teorias, alguns autores da economia que tentavam trazer soluções para que os países da América Latina tivessem uma possibilidade de dar continuidade ao seu desenvolvimento econômico. E é dentro desse contexto que surge a figura importantíssima de um homem, de um argentino chamado Raul Prebisch. Quem foi Raul Prebisch? Raul Prebisch, ele foi um economista argentino e ele, estudando os desenvolvimentos econômicos, principalmente os estudos de David Ricardo em relação ao comércio internacional, ele veio a observar que países que têm uma economia agroexportadora, eles sofrem mais com as crises sistêmicas do capitalismo do que aqueles países que não são agroexportadores, mas que são industrializados. Então, para que as nações da América do Sul conseguissem evitar que elas fossem tão vulneráveis ao desenvolvimento capitalista, era necessário que eles transformassem as suas economias em economias industrializadas e que desenvolvessem um capital, um mercado interno muito grande, muito robusto, que fosse capaz de segurar o nível de renda, portanto, as pessoas iriam consumir internamente e não iriam buscar produtos de fora, como, por exemplo, um sapato ou como, por exemplo, também uma televisão, algo do gênero,
para que assim as indústrias internas fossem responsáveis por ofertar estes produtos. E o que ele disse a respeito dessas dificuldades que os países da América Latina tinham para fazer o desenvolvimento econômico é um conceito chamado deterioração dos termos de troca. O que vem a ser isso? Bom, pensa numa crise como aconteceu em 29. Os Estados Unidos e a Europa quebraram, certo? E aí o que acaba acontecendo? O primeiro item que eles tiraram de consumo foi, como por exemplo, o cafezinho, foi evitar comprar trigo da Argentina, porque era muito caro fazer o processo logístico. E aí, como os países da América Latina não tinham condições de exportar e não tinham condições de fazer o mercado interno consumir estes produtos, eles sofreram muito. E essa deterioração dos termos de troca fez com que para você vendia uma saca de trigo e antes da crise e aí o que você fazia com esse um saco de trigo? Você conseguia comprar algumas coisas industrializadas. Depois da crise, quando você tinha 10, 15, 20 sacas de trigo, você conseguia comprar a mesma coisa. Então as trocas entre os produtos começou a ficar totalmente desnivelada, totalmente desigual. E como que o Raul Prebisch, esse economista argentino, ele pensou para fazer a industrialização na América do Sul? Em primeiro lugar, ele falou que era necessário o Estado intervir na economia. Então, o que o Estado precisava fazer? Precisava investir pesadamente para construir uma indústria de transformação pesada, como por exemplo uma siderurgia ou uma metalurgia. Era necessário construir grandes obras de infraestrutura, principalmente de energia nesse momento, porque o parque industrial demanda muita energia para ser construído. E também os estados eles deveriam fazer o seguinte: já que está vindo muita coisa de fora, a gente para essa importação por meio de uma tarifa. Então aumenta a tarifa de importação aos produtos para que esses produtos se tornassem muito, muito caros aqui dentro das economias da América do Sul, e assim os empresários, os capitalistas, eles seriam motivados por um termo chamado animal spirits dentro da teoria keynesiana, e assim haveria uma proliferação de industrialização e depois, consequentemente, um aumento do mercado interno, porque as pessoas iriam trabalhar nas indústrias, iriam aumentar o poder de renda e assim haveria um mercado consumidor mais abrangente, perfeito? Isso ficou muito consolidado como a teoria da dependência. Tudo isso que eu estou falando ficou conhecido como a teoria da dependência, que depois veio a se tornar a chamada teoria cepalina. Mas no início, o que acontece? Essa ideia do Prebisch, ela se espalha. E se espalhou muito aqui no Brasil com um economista famoso no país chamado Celso Furtado. E Celso Furtado, ele trouxe uma visão da teoria da dependência para a economia brasileira e para o processo de industrialização do Brasil. Dentro desse contexto, dentro dessa teoria, a gente percebe que ela foi muito bem aceita pelos grandes líderes políticos das duas principais nações da América Latina naquele momento, o Brasil, e aqui a gente precisa ver a figura de Getúlio Vargas, que é fundamental. Então ele acabou utilizando essa teoria para fazer o seguinte, para criar um Estado industrializante, sair daquele modelo primário exportador e fazer com que o Brasil entrasse num processo de substituição de importações. É por isso que ele quis tanto quis criar a Companhia Siderúrgica Nacional, que está lá em Volta Redonda. É por isso que ele quis criar também a Fábrica Nacional de Motores para impulsionar o mercado automotivo de automotores, para que as pessoas pudessem começar a ter automatização de seus produtos e automatização da sua estrutura logística. É por isso que ele também foi um dos grandes entusiastas de levar estradas para o centro-oeste do país. Então a gente percebe essa preocupação de Getúlio Vargas, a gente vê que ele utiliza essa teoria
por meio para fazer o processo de industrialização do Brasil. E um outro importante líder político que realiza essa tentativa de Raul Prebisch, elaborada por Raul Prebisch para fazer o processo de industrialização, é Juan Domingo Perón, um grande estadista argentino, uma grande personalidade, uma grande figura política do século XX na América do Sul, e ele também, durante 10 anos que esteve no poder entre 45 e 55, ele vai tentar fazer com que a Argentina se modificasse o seu parque industrial. E essa teoria ela foi tão bem aceita, ela foi tão conclamada pelos povos da América Latina, que foi pressionado dentro do âmbito da ONU para criar a CEPAL. E o que é a CEPAL? É a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. É um órgão da ONU que tem como responsabilidade e que tem como finalidade pensar o desenvolvimento das nações latino-americanas. E como que eles faziam e como que eles fazem isso? Basicamente, eles tentam ver a estrutura das economias e saber o que está precisando ou não para que o processo de substituição de importações ele consiga avançar e que consiga fomentar o mercado interno dentro dessas nações. Por isso que é tão importante a gente entender que a CEPAL, ela joga um jogo muito importante dentro do processo de internacionalização e de inserção internacional dos países nas economias, principalmente na América Latina. E o mais interessante é que essa teoria foi tão aceita, mas tão aceita, que tornou-se na década de 50 e na década de 60 o grande propulsor e o grande mote do chamado terceiro mundismo, certo? E o que vem a ser o terceiro mundismo? Aqui a gente precisa começar a entender a segunda parte deste vídeo. O terceiro mundismo a gente pode explicar de duas maneiras. A primeira delas é aquela teoria famosa que a gente aprende que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar nas universidades ou mesmo na escola, que era: primeiro você tinha os países aliados aos Estados Unidos da América, depois você tinha os países ligados à União Soviética e depois você tinha todo o restante do mundo. E esse daqui era o terceiro mundo. Então muitas pessoas falam: o Brasil é um país de terceiro mundo. O que é este país de terceiro mundo? E é exatamente isso. O país de terceiro mundo, nesse contexto mais conhecido, são aqueles que não estavam alinhados tanto aos Estados Unidos quanto à União Soviética dentro do contexto da Guerra Fria. Mas existe uma outra forma de você pensar o que é o terceiro mundismo, e é este que eu quero trazer aqui para que vocês conheçam, que é o modelo de Mao Tse-tung. E o que ele fala? Ele fala que basicamente é o seguinte: o primeiro mundo, ele é o mundo dominado pelos Estados Unidos da América e pelos seus aliados. O segundo mundo é dominado pela União Soviética e pelos seus aliados, perfeito? E o terceiro mundo, ele está não naqueles que não são aliados, mas aqueles que precisam de um desenvolvimento maior, que são aqueles que estão na chamada periferia da grande economia. E aqui o Mao Tse-tung, ele começa a elaborar melhor a sua estrutura, quando ele fala que a China, ela faz parte do terceiro mundo e não parte do segundo mundo, como a gente conhecia na escola, né, ou nas universidades, porque muita gente acha que a União Soviética e a China comunista, depois da Revolução, estavam aliados, mas o Mao Tse-tung, ele é muito inteligente, ele quer mostrar que a China não está aliada à União Soviética para conseguir ter acesso a outras possibilidades de desenvolvimento e fazer com que o próprio sistema capitalista desenvolva o sistema comunista chinês, que é o objetivo de compreender este vídeo. É por isso que é tão importante a gente compreender que a China, vendo o desenvolvimento da CEPAL na América Latina, ela encontra um modelo fundamental de inserção, não apenas internacional, mas de estratégia revolucionária, para fazer com que os Estados Unidos da América
contribuam, em primeiro lugar, com o desenvolvimento das nações na América do Sul, principalmente naquele contexto de pós-Revolução Cubana, que havia um medo muito grande dos Estados Unidos da América em ter nações ao seu redor que fossem comunistas, e aí Mao Tse Tung, ele olhando esta possibilidade, jogando com o medo que os Estados Unidos tinham de serem cercados por potências e por nações comunistas, começa a demandar coisas. E aí a gente percebe o seguinte, que a teoria da CEPAL ela é inserida dentro de uma outra organização da ONU chamada UNCTAD, que é o órgão da ONU relacionado ao comércio e ao desenvolvimento. E é aqui que se tem a maior capacidade de atuação da China comunista, que é uma das principais nações da Revolução Comunista, que ela vai conseguindo financiamento constante dentro do processo de transformação. Então, como que ela faz isso? Em primeiro lugar, ela sabe que é importante ter uma América Latina industrializada neste primeiro momento. Para quê? Para que ela possa ganhar uma estrutura de força e para que esta estrutura de força seja capaz de receber os primeiros investimentos chineses dentro de um processo longo de transformação. Em um dos meus vídeos no YouTube, no meu canal, eu falo a respeito da política de longo prazo. E a China está sempre preocupada em políticas de longo prazo. Então ela sabia que era necessário criar uma América Latina, um corpo estruturado, para que depois ela pudesse aproveitar este corpo estruturado para os seus interesses, e assim, logo em seguida, a gente faz com que a China ganhe preponderância e predomínio nas relações internacionais. E aqui é que é interessante, os Estados Unidos, por terem esta preocupação, eles acabaram cedendo em muitas coisas para a China, principalmente na década de 70, quando o Henry Kissinger ele vai até a China junto com Nixon, e ali abre-se, o presidente americano abre as portas para a China para que ela tenha maior grau de desenvolvimento industrial. Os Estados Unidos levam muita tecnologia para a China, fazem com que a China comece a ter um grande desenvolvimento industrial, e isso tudo dentro de uma estratégia de inserção mais evidente da China para que ela pudesse ganhar o corpo e dominasse. E é interessante a gente notar que os Estados Unidos da América, eles, dentro desse contexto e não percebendo as nuances do jogo internacional, fizeram com que presidentes, inclusive do regime militar, como o Geisel e como o Médici, eles fossem respaldados, mesmo que estes estavam apoiando em outras regiões do mundo regimes verdadeiramente comunistas. É o caso da política externa do Geisel, que condena em todos os momentos o regime de Salazar, o regime de Antônio de Oliveira Salazar, em Angola e em Moçambique. E o presidente do Brasil na época, ele apoiava verdadeiramente uma célula comunista chamada MPLA, Movimento para a Libertação de Angola. Então a gente pode observar que o regime militar, diferentemente do que alguns pensavam em ser contra o comunismo e que se adotou uma postura contrária em todos os aspectos, a gente precisa começar a entender que não é muito bem verdade isso. Então, esta situação de desenvolvimento da CEPAL depois da UNCTAD fez com que a China se tornasse um grande jogador das relações internacionais a partir da década de 80. E aqui a gente pode perceber uma coisa interessante. Este desenvolvimento industrial da América Latina, ele foi de longo prazo? Ele soube se estruturar de maneira correta? E quais foram os resultados deste processo de industrialização? O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um processo totalmente contrário, porque este processo, feito pela CEPAL, pensado por Raul Prebisch, ele vai destruindo toda uma sociedade
que estava organizada de uma forma mais ou menos orgânica. E quando se tenta forçar um processo de industrialização, acaba acontecendo que os Estados Unidos, os países da América Latina, eles acabam por não ter a condição de estruturar no longo prazo um verdadeiro processo de industrialização. Então, o que a gente vê hoje no Brasil? Desindustrialização. Nós vemos também um processo de que os países estão com elites que ascenderam, elites industriais que ascenderam ao poder e que não querem compartilhar em nenhum grau o seu rincão de poder, e isso vai resvalar inclusive na chamada política do Congresso Nacional, por exemplo, porque instituições como FIEP, como a Fiesp, elas vão tentar pressionar para que não haja uma concorrência. A gente vê um processo de diminuição do poder de compra das populações, tudo porque este projeto de industrialização não foi pensado da maneira correta e da maneira coerente. Então a gente viu uma dissolução das sociedades latino-americanas nesse processo. E como a China estava pensando no longo prazo, ela utilizou esse processo de industrialização da América Latina para fazer com que houvesse um maior fluxo financeiro do centro do capitalismo para essas regiões. Como a China se aproveitou deste mesmo conceito, que ela também era um país em desenvolvimento e ela precisava deste grau de desenvolvimento, conseguiu também gerar um influxo de capital dos países do centro do capitalismo para a China, porque ela sabia que, pelo fato dos países da América do Sul serem mais ou menos democracias ou buscarem regimes democráticos, eles teriam uma certa dificuldade de encontrar como se organizar da melhor maneira. Mas como a gente tinha o Partido Comunista Chinês tomando conta da China de uma maneira mais evidente e com maior intervenção, eles conseguiriam minimizar e acabar com as resistências, e assim você teria um processo mais duradouro e sustentável do processo de industrialização. E hoje o que a gente pode ver no contexto da América Latina é exatamente o inverso. Aquilo que os Estados Unidos antes tinham para a América Latina, que era o principal parceiro de exportação e importação, portanto o principal parceiro comercial, agora nós vemos uma realidade totalmente oposta, que é a China ganhando cada vez mais preponderância no comércio e nas relações internacionais dos países da América Latina, e assim a gente vê que aquele medo que os Estados Unidos tinham de ter potências ligadas aos regimes comunistas está se tornando realidade. É o caso, por exemplo, da Argentina, que já está em grande parte envolvida no projeto chinês. O Brasil tem este alinhamento porque faz parte dos BRICS, e a gente tem também uma outra organização chamada CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, que tem toda a sua agenda voltada para o dragão chinês. E assim a gente vê que os Estados Unidos da América, pela sua postura de ver somente o curto prazo, não conseguiu prever estes avanços na política chinesa. Então, a gente pode perceber uma coisa muito interessante. Na questão do desenvolvimento industrial, a gente precisa pensar de outras formas, a gente precisa compreender como que a industrialização de fato deve surgir para que não haja uma dificuldade muito grande de organizar a sociedade. E a gente precisa também compreender que as relações internacionais, como eu estou colocando aqui, elas precisam ser pensadas no longo prazo. É por isso que a China tem até 2049 um projeto único e exclusivo de desenvolvimento. Enquanto a gente não pensar nesses termos, vai ficar muito difícil a gente entender como que deve ser a postura do Brasil nas relações internacionais e como fazer para que a gente compreenda de fato qual que é a nossa posição no mundo. Por este vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.